Bom dia, André. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Professor, Oi. bom dia. Bom dia. Professor, tô viciando meu pai nos seus vídeos agora. Ah, ele tá gostando? Fiz uma comercial. Obrigado, Letícia. Bom dia, professor. Bom dia, David. Tudo bem? Deixa eu ver que horas são aqui. Calma aí. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos assim, a gente já começa, tá bom? Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom, galera, vamos lá. Ó. Inicialmente, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem, legais. David está com sono aí, tô vendo. Galera, é o seguinte, ó. A gente vai... Calma aí. A gente vai hoje, né, continuar com os Estados Unidos. Bem possivelmente a gente consiga terminar hoje os aspectos humanos e os aspectos econômicos a gente comece a terminar, vai, digamos assim, tá? E depois finaliza na próxima aula, no sábado que vem. Lembrando que os Estados Unidos é um assunto super importante, assim. A gente vai, que nem vocês sabem, né, galera, em geografia regional, a gente vai tratar sobre os principais países do mundo, como se fosse uma volta ao mundo nos países mais importantes. E eu vou assim, obviamente, né? Ah, entendi, o Ricardo falou que só isso é importante. Não falei, tudo que eu tô falando é importante, claro. Mas das matérias que eu vou dar, com certeza os grandes destaques são União Europeia, que a gente vai falar sobre, Estados Unidos, China e Oriente Médio. Então existem outras regiões que a gente vai tratar em que eu vou, digamos assim, vai economizar bastante tempo para conseguir expandir mais em alguns assuntos. E um desses assuntos, justamente, são os Estados Unidos, tá bom? Questões geopolíticas, econômicas, humanas, tal, e por aí vai. Bom, galera, é o seguinte, ó, só antes de a gente começar a nossa aula, a gente não vai ter, segunda-feira não tem aula, né, então a gente vai ter aula de atualidades. A gente teve uma notícia bem importante, assim, geopoliticamente falando, na quinta-feira, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira, que a coisa está tão louca no mundo, que essa pandemia e tal, que a gente nem fala sobre isso, que a gente nem fala sobre um assunto tão importante, porque a pandemia acaba sendo muito mais importante, que é a questão da ameaça. Não sei se vocês viram. A Rússia ameaçou usar armas nucleares contra os Estados Unidos, remontando aquele período da Guerra Fria. Professor, por quê? Porque o Trump, vocês sabem que o Trump ele é meio doidão, assim, né? Às vezes ele, enfim, quebra um pouco os protocolos e tal. Acontece que os Estados Unidos têm um submarino, que já foi utilizado outras vezes para carregar armas nucleares. E os norte-americanos estão querendo fazer teste com esse submarino e algumas porções por aí e tal. Isso, possivelmente, né, segundo a inteligência do Oriente Médio, russa e tal, provavelmente essas armas elas poderiam ser usadas em questões na Síria, lembrando que a Síria do Bashar al-Assad é apoiada pela Rússia, enquanto os rebeldes são apoiados pelos americanos, e no Irã também. O Irã, que é uma baita... A gente já até viu o Irã, né, no começo do ano, que é uma baita confusão, inclusive não sendo apoiado, sendo criticado pelos americanos. E o Irã e a Síria têm parcerias com a Rússia. A Rússia falou, Trump,
independente se você vai usar armas nucleares ou não. Se você realizar testes com esses submarinos que podem sim carregar armas nucleares, nós, Rússia, vamos considerar que isso é um atentado contra um pacto de não agressão, um pacto de não uso de armas nucleares. Nós vamos considerar um ataque nuclear e nós poderemos atacar vocês. Galera, de verdade, o Sergov, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falou isso. Não foi tipo um jornalzinho qualquer. Então foi uma coisa assim, uma declaração bem forte. Para os Estados Unidos ficar de boa, ó, nem testa essa arma, porque senão eu posso considerar isso como um ataque nuclear e responder também de maneira nuclear. Tá? Ou seja, desgraça pouco é bobagem, né? Para piorar, a gente está tendo uma questão geopolítica bem forte aí. Tudo bem? Sobre as questões políticas nacionais, a gente vai ter hoje um depoimento bem sério, né? Polícia Federal, não sei se vocês viram. O Celso de Mello, que é um dos ministros da STF, pediu para o Moro se explicar sobre as declarações que ele deu. E com certeza alguém vai sair criminoso hoje. Pode ser o Bolsonaro, depende das coisas que o Moro mostrar, ou pode ser o Moro, depende das coisas que o Moro mostrar. Por quê? Porque na declaração dele, convenhamos, galera, se ele mostrar assim, coisas que não têm muito valor, isso primeiro vai subir muito a popularidade do Bolsonaro e vai ser um crime que foi cometido pelo Moro. Porque seria um crime de injúria e crime contra a honra. Isso é crime, sim, passível até de detenção, depende da gravidade do negócio. Mas, se ele mostrar coisas aí que são contundentes, digamos que isso pode afetar bastante na imagem dele. Vai ser hoje o depoimento da Polícia Federal, tá bom? E acho também que o Sérgio Moro está um pouco enrascada. Por quê? Porque, convenhamos, galera, ele fazia parte do governo até, sei lá, mês passado, menos, né, 2 semanas. Então, se ele sabia tanta coisa, assim, que estava tentando interferir na Polícia Federal, que nunca lutou contra a corrupção, por que ele não falou antes? E isso também é crime, a gente chama de prevaricação. Quando você sabe que alguma coisa está acontecendo, mas você não mostra, você não faz nada, você se omite em benefício próprio. Tá? Isso é prevaricação, ainda mais para um homem público, né, que no ministro da Justiça isso pode ser bastante tenso. Beleza? Mas assim, com ansiedade, né, a gente vai ver o que vai acontecer. Acho que vai ser um dia movimentado na política nacional. Tá bom? Bom, galera, é o seguinte, ó. Na aula passada, a gente começou a discutir Estados Unidos e eu gastei, né, bastante tempo com vocês para discutir os aspectos naturais, que é bem importante. Aliás, eu vi que vocês, pelas dúvidas que vocês estavam tirando no grupo, que vocês estavam começando a ver agentes internos com o Júlio, né? Isso vai ajudar bastante, tá? No restante das nossas aulas. Eu vi que vocês estavam perguntando de orogênese, pirogênese e tal. Isso coincide com o que a gente viu na aula passada. Lembra que eu falei para vocês? Que bem na costa oeste dos Estados Unidos era uma área de junção de placas tectônicas e por isso existia uma série de questões geológicas ali. A gente tinha a falha mais conhecida do mundo, que é a falha de San Andreas. Vai acontecer o The Big One um dia, lembra aquele grande abalo sísmico que vai ser o início da derrocada do Império Americano? Enfim, pelo menos é a profecia sobre isso. Dobramentos modernos, as montanhas rochosas e tal. Então, ali é uma região bastante tensa do ponto de vista geológico. Falei para vocês dos climas que ali existem, ajudei vocês a interpretarem climograma, vocês vão ver isso também em climatologia lá no Brasil. E agora vamos partir para os aspectos mais sociais, digamos assim. Quando a gente fala dos aspectos humanos dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele é, galera, com toda certeza, a terceira maior população mundial. Os Estados Unidos, ele tem aproximadamente 350 milhões de habitantes. Opa, que legal, é bastante isso. É só muito, né? Aqui é o terceiro maior país do mundo. Só perde para a China, que é o país mais populoso, 1,4. A Índia, que tem 1,3. Depois os Estados Unidos, depois a Indonésia, Paquistão e depois é nós, Brasilzão, tá? Então, 350 milhões de habitantes. Porém, a gente pode falar que o crescimento vegetativo é negativo. Ah, entendi, professor. Você está falando, então, que a população dos Estados Unidos está caindo cada dia mais. Não, né? Vocês que já tiveram aula de população, olha lá, eu sei, vocês sabem a diferença de crescimento vegetativo e crescimento demográfico, não sabem? Não confundo, galera, crescimento vegetativo com crescimento demográfico. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei o que é nenhum dos dois, então não vou confundir, né? Vocês sabem, né, a diferença, beleza? Crescimento vegetativo é uma continha que você faz. Você pega a taxa de natalidade e subtrai.
e subtrai a taxa de mortalidade. Se a gente fizer essa continha dos Estados Unidos, essa continha é negativa. Ou seja, mais pessoas morrem do que pessoas nascem nos Estados Unidos. Então é óbvio que a população está diminuindo. Não. Por quê? Porque nós temos uma alta imigração. E quando eu falo para vocês dessa alta imigração, não só de imigrantes legais, mas migrantes legais, legais assim, do ponto de vista jurídico, tá? Obviamente, tá? Não é gente boa. Legais, e aqui principalmente a gente pode colocar uma mão de obra qualificada, como ilegais. E aqui o principal grupo, né, com certeza, que se destaca, são eles, os famosíssimos hispânicos. Lembrando que hispânicos é uma coisa que a gente vai discutir na aula. Não é só o mexicano. A gente pensa, né, que hispânico, assim, nossa, olha só, os hispânicos estão migrando para lá, tal. A gente, se for para lá, é hispânico também, tá? Hispânico para os americanos são os latino-americanos. Quando a gente fala dessa mão de obra qualificada, eu diria para vocês que a principal migração assim, que acontece é aquele tipo de migração conhecido como fuga de cérebros. Como assim, professor? Pensa num cientista brasileiro. Um cientista brasileiro que está, sei lá, descobrindo um novo medicamento, está fazendo um projeto bem interessante de engenharia e tal. Se ele for fazer a sua pesquisa aqui no Brasil, ele vai ganhar uma bolsa de mestrado de uns 2.000 e pouquinho, se ganhar, né? Porque a gente teve até corte de bolsa nesses últimos tempos. Aliás, mais uma notícia, as bolsas de humanas foram praticamente canceladas pelos órgãos federais. Legal, humanas não serve para nada mesmo, né? Então, a gente vai ter 2.300 para mestrado, e se for uma questão de doutorado, uns 3.500 por mês. É muito pouco. Então, os nossos melhores cientistas, eles preferem fazer pesquisas lá fora, onde eles vão ter muito mais acesso a tecnologias de ponta, melhor remuneração e tal. E, obviamente, a tecnologia que poderia ser nossa acaba sendo de outro país. Os Estados Unidos, ele atrai muita mão de obra qualificada. Principalmente porque, principalmente de países que têm a língua inglesa. Talvez a grande referência que a gente tenha é a Índia. Existem muitos indianos que saem dos Estados Unidos e vão, aliás, saem da Índia, né, e vão para os Estados Unidos em busca de melhor qualificação, em busca de melhor apoio à ciência, à produção de conhecimento e tal. Beleza? Ok, professor. E daí? Os Estados Unidos, por ter esse crescimento vegetativo negativo, ele pertence à quarta fase da transição demográfica. Opa, calma aí, tem gente no... Calma aí. É o Breno, né? Eu não consigo aceitar ele. Enfim. Galera, quem tiver aí contato com o Breno, pede para ele sair e tentar entrar de novo, que eu não consigo aceitar ele aqui. Para mim aparece ingressando, só que ele nunca ingressa. Bom. Então, os Estados Unidos, ele está, pessoal, na quarta fase da transição demográfica. Vocês lembram? Que é aquela fase do envelhecimento populacional. Ou seja, onde a taxa de natalidade ela começa a cair muito, né? E a taxa de mortalidade começa a aumentar demais também. Beleza? O que a gente percebe? Eu quero traçar com vocês, galera, um breve histórico da questão migratória nos Estados Unidos. Porque é super importante. Os Estados Unidos, eu depois vou até colocar, recomendar um vídeo para vocês, colocar lá no grupo do WhatsApp, que é um vídeo feito por talvez, não sei se vocês conhecem, né? Um documentarista, um autor chamado de Michael Moore. Esse Michael Moore, cara, ele é assim, não é que ele é de esquerda, ele é extremamente esquerdista. Ele defende Cuba, tal, essas coisas, mas ele, enfim, independente da ideologia que ele tem, ele... agora eu consegui achar. Independente da ideologia que ele tem, ele é um cara assim que faz documentários sensacionais, criticando o sistema público de saúde, criticando a economia americana, falando da crise de 2008. E tem um trechinho que chama Uma Breve História dos Estados Unidos, em que ele traça como foi o processo migratório norte-americano, tá? Para isso, só antes de a gente começar, eu queria então, galera, que vocês tirassem um print aqui, que eu vou começar de novo, tá? Vou fazer uma outra lousa. Até então, alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então, tira um print aí. Beleza. Como que os Estados Unidos
ele foi sendo, galera, desenvolvido? Como foi? Se a gente traçar um breve histórico dos Estados Unidos, nós tínhamos aqui, inicialmente, né, vou desenhar um Estados Unidos esquemático. Inicialmente, os Estados Unidos, ele era só essa partezinha aqui do território. Essa partezinha que era chamada de as 13 colônias. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, ele era colônia da Inglaterra, tá? Não era uma colônia de exploração. Só a parte sul, né, era colônia de exploração. Mas a parte norte era uma colônia de povoamento, tá bom? Pertencente ali aos britânicos. Beleza. Nós tivemos, em 1776, a independência dos Estados Unidos. Aê, que legal, somos independentes, tudo tal. Beleza. Com essa independência, a gente não sabia exatamente como que os Estados Unidos ia ser, né? Porque os Estados Unidos, ele tinha a sua porção norte, que era uma porção mais industrial, voltado para a indústria, e tinha a sua porção sul das 13 colônias, tá? Que era mais voltado para o esquema de plantation. Principalmente plantation, acho que vocês já viram, né, em História do Brasil, o que é a plantation? Latifúndio, agroexportador, mão de obra escrava, tal. Era um plantation, principalmente de algodão. Então, os Estados Unidos, ele não sabia exatamente qual tipo de política que ele ia seguir. A gente sabe que teve, no século XIX, uma guerra entre o norte contra o sul, chamada de Guerra de Secessão. Para a sorte dos Estados Unidos, para a competência dos Estados Unidos, enfim, né, a gente não pode falar muito de sorte em história, o norte acabou ganhando. E aí, os Estados Unidos, ele acabou seguindo uma política urbana-industrial, ao contrário de uma política de plantation, uma política agrária de plantation, de exportação e tal. Beleza. Isso vai fazer, então, com que no século XIX, os Estados Unidos, guiado por uma mentalidade urbana-industrial, ele quisesse se desenvolver cada vez mais. Os Estados Unidos, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer um processo de sair da costa oeste, da costa leste, aliás, e conquistar também a costa oeste. Esse movimento que ficou conhecido como a Corrida para o Oeste. Então, o que é essa corrida para o Oeste? Os Estados Unidos, eles foram fazendo uma série de métodos, uma série de acordos, de compras, de trocas, para ir conquistando o território. Os Estados Unidos, o seu destino manifesto, ou seja, nós somos o povo escolhido, nós somos determinados, tá, essas coisas, eles tinham a ideia não só de dominar o Oceano Atlântico, mas também dominar o Oceano Pacífico. Vamos colocar alguns acordos aqui que foram feitos? Por exemplo, Flórida. A Flórida, não sei se vocês sabem, mas ela pertencia aos espanhóis. Os Estados Unidos foram lá e compraram a Flórida da Espanha. Aqui, ó. A Flórida foi comprada da Espanha. O território do centro dos Estados Unidos. Louisiana. A Louisiana pertencia à França. Os norte-americanos foram lá e compraram. O território de Oregon. Oregon, a porção mais centro-norte do território americano, pertencia à Inglaterra. A porção, por exemplo, do Alasca. O Alasca, galera, não sei se vocês sabem, deixa eu escrever com K aqui, vai. Os dois jeitos estão certos, tá? O Alasca, não sei se vocês sabem, mas pertencia à Rússia. E nós temos aqui, além do Alasca, por exemplo, a porção centro, aliás, oeste e sul do território, que pertencia ao México. Todos esses 4 primeiros, tudo isso foi feito com base em compra. Compras e acordos, trocas, enfim, coisas eram mandadas. Exceto isso aqui, ó. O oeste e o sul dos Estados Unidos, toda essa região pertencia ao México. Sério, professor? Seríssimo.
Quer ver como isso é verdade? Ó? Vamos pensar quais são os nomes. São Francisco, San Diego, Rio Colorado, Las Vegas. Galera, convenhamos que todos esses nomes são nomes hispânicos. Por que são nomes hispânicos? Porque isso pertencia ao México. Toda essa porção aqui, ó, centro-sul e oeste do território, tudo isso aqui era território que pertencia aos mexicanos. Isso era uma parte considerável, uma parte grande? Não, imagina, só metade do território mexicano. De verdade, os Estados Unidos, ele pegou por meio de guerra, por meio de invasão, metade do território mexicano. Tudo isso aqui pertencia ao México. Aliás, não sei se vocês sabem, mas até o sul aqui existe uma cidade, um estado, New México, beleza? Ou seja, é uma referência muito forte. Tudo isso aqui era mexicano. Tudo isso aqui era hispânico, pertencia aos mexicanos. Metade do território deles foi tomado por meio de guerras. E eles foram avançando, né? Só que tinha um pequeno probleminha também. Eles conquistaram o território. Mas tinha uma coisa que estava incomodando muito os americanos quando eles chegavam, né, nessa porção do território. Sobre o quê? Tinha índio. E sabe que índio, tenso, né? Índio, né? Índio fica enchendo a paciência, índio não quer se modernizar, índio não quer se industrializar. Então a gente teve praticamente um genocídio indígena nessa corrida para o oeste que aconteceu no século XIX. Literalmente, cara, um genocídio indígena. Meu pai, ele é um cara assim que ele é uma inspiração para mim pelo quanto ele é culto, assim, de verdade, tá? Ele sempre amou ler, amou história e tal, enfim. E ele gostava muito, olha, na época, né? Na época era o Telecine Classic. Hoje é o Telecine Cult, né? Não tem mais o Telecine Classic. Na época era o Telecine Classic. Mas era o Telecine Cult, hoje é o Cult, né? Que só passava filme velho. Era só filme preto e branco e tal. E meu pai, ele adorava filme de cowboy. Tá, adorava. E ele fazia o ver, claro, com ele, né? Aqueles filmes, imagina, eu com 8, 9 anos vendo filme preto e branco de cowboy no Telecine Classic. Essa é a imagem mesmo, tá? E aí, era impressionante. Qual que é a imagem que esses filmes eles querem passar pra gente? Que você tem dois lados ali. Você tem o homem branco, bom, geralmente é o East Clintwood, não sei se vocês sabem, né? É um ator americano famosíssimo por esses filmes de cowboy. Até hoje, acho que ele tá vivo ainda, tem uma cara de mal, assim, tal. Então é o East Clintwood, que é o homem branco, bom, cowboy, o cara que é civilização, e de repente vem uns índios malucos que querem atacar o homem branco bom. E aí o homem branco bom, ele é bom, a gente sabe que ele é bom. Mas, como o índio maluco doidão tá vindo atacar ele precisa responder, ele precisa contra-atacar. E isso é basicamente os filmes de Bang Bang. Você tem o homem bom e branco, o homem mau e branco, e um monte de índio louco querendo atacar todo mundo, tá? E aí, obviamente, o homem branco e bom mata todo mundo, ganha e é o mocinho do filme, tá? Isso é o ideário de uma tentativa de reconstrução da imagem do que foi esse momento de corrida para o oeste. Porque para os americanos, isso aqui é um movimento histórico. Isso aqui, nós, os americanos, sim, destino manifesto, conquistamos, nós desenvolvemos, nós chegamos à costa do Pacífico. De verdade, foi um genocídio que foi praticado contra os indígenas e um roubo de metade das terras mexicanas. Comprou um pouco, né? E roubou a outra metade dos mexicanos, tudo bem? Então, toda essa construção da história americana, de um ideário americano, é muito forte na cultura deles, beleza? Tá bom, senhor. Para vocês terem uma noção, só para quem, não sei se alguém aqui é fã de futebol americano, mas o futebol americano ele tem relação também com corrida para o oeste. Como que funciona o futebol americano? Você tem dois times, né? De um lado e de outro. E aí, um time, ele ataca a bola para um lado. Deixa eu fazer aqui, vai fazer mais sentido. Ó. Então, tem um time de lado e de outro. Um time, ele chuta a bola para o outro lado, como se fosse um ataque que ele está fazendo, como se fosse um tiro de bala de canhão tal, que ele está mandando. E aí, o outro time pega a bola e vai conquistando o território, até conseguir chegar na outra costa, e quando ele consegue, é o touchdown, é o ponto. O próprio futebol americano, que é o esporte mais popular dos Estados Unidos, é uma recontagem da corrida para o oeste. Sim, e de novo, né, a justificativa é sempre a mesma. Olha, eu estou conquistando o seu território não porque eu quero, é porque eu preciso levar a civilização e porque você me atacou primeiro, você mandou a bola primeiro. Pensa, na invasão ao Iraque e Afeganistão, a culpa não foi dos Estados Unidos, a culpa foi de quem? Desses terroristas que vieram atacar o território americano. Em Cuba, a invasão à Baía dos Porcos que a gente teve,
Foi um movimento ali que os Estados Unidos invadiram, não porque eles quiseram, mas sim porque Cuba tinha derrubado o Fulgêncio Batista, que era um ditador, né, que, aliás, representava a democracia ali em Cuba e tal. Então, eu fui obrigado a agir. Interferência na Síria. Então, não é que eu quis agir na Síria, mas é que o Bashar al-Assad usou armas químicas. Nunca ficou provado, claro, mas eu acho que ele usou. Percebe? A história sempre se repete, a justificativa é sempre a mesma. Os Estados Unidos nunca faz nada por interesse próprio. É sempre uma justificativa. A própria Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nem queriam entrar na Segunda Guerra Mundial. Imagina, que os japoneses atacaram Pearl Harbor. Aí eles tiveram que ir lá e ajudar todo mundo na Segunda Guerra Mundial. Miguel, né, galera? Tá? Ou seja, os Estados Unidos, eles sempre tiveram essa questão. E isso está no ideário americano, sempre. Então, todos esses territórios foram comprados, fizeram acordo e tal, tiveram um genocídio indígena. Então, os norte-americanos tinham agora a costa do Atlântico e a costa do Pacífico, só que agora tem um probleminha. Qual o probleminha, professor? Não tem quem morar, né? A gente matou quem morava, né? Então, não tem muito quem morar agora. Calma aí, deixa eu pensar. Século XIX. Os europeus desesperados. Desemprego, segunda revolução industrial, que gera desemprego também, desigualdade social, processo de unificação da Itália e da Alemanha, uma série de processos bem confusos acontecendo na Europa, gerando um desemprego em massa, pobreza em massa, e os Estados Unidos com local vazio para conseguir morar. Perfeito. Com esse genocídio indígena, a gente vai ter como consequência uma doutrina, uma prática política, o chamado Homestead Act. Professor, o que seria esse Homestead Act? Doação de terras para europeus. A gente teve, galera, de verdade, uma migração massiva de europeus que estavam saindo da Europa por uma série de dificuldades econômicas e políticas e vinham para os Estados Unidos. Aliás, os europeus do século XIX, quando a gente falar de Europa, eu vou falar sobre isso, claro, o século XIX foi um século de emigração para os europeus. Professor, sério? Para onde que eles vieram? Para cá. Convenhamos, galera. Acredito que vários de vocês tenham descendência ou espanhola, portuguesa, italiana, né, muito fortes italianos aqui no Brasil. Grande parte dessas migrações que aconteceram dos seus descendentes, eles vieram no final do século XIX. Isso porque o Brasil foi minoria. A grande maioria foi para os Estados Unidos. Tipo, sei lá, a proporção. Enquanto ia 1 para o Brasil, iam 10 para os Estados Unidos. A migração de europeus para os Estados Unidos foi 10 vezes maior do que veio para o Brasil. Claro, o clima era diferente, a proximidade era completamente diferente. Mas os Estados Unidos, no século XIX, ele foi um local de atração de imigrantes. Ou seja, o povo americano é um povo imigrante. Os Estados Unidos foi construído a partir da migração de europeus. Certo? Tira um print aqui. Vocês têm alguma dúvida, galera? Não mesmo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no bate-papo aqui. Ah, tá. Ok. Ok. Bom, então eu vou já tirar o print, né? Beleza, então eu vou apagar aqui. Então, o povo americano, belezinha, se desenvolvendo. Os Estados Unidos, a gente vai citar ainda na aula de hoje, passando pela segunda revolução industrial, desenvolveu seu próprio modelo de produção, que é o modelo fordista. O fordismo, galera, se destacando, ganhou a Europa também. Os Estados Unidos ele passa a ser uma referência econômica internacional, passa a ser a indústria do mundo, digamos assim. E daí, professor? E daí que probleminha acontece? A gente vai discutir, não agora, mas na aula de hoje ainda nos Estados Unidos. Em 1929, nós temos a queda da Bolsa de Nova York. Professor, por que vai acontecer? Vou explicar. Não agora, mas vou explicar, tá? Na aula dos Estados Unidos. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as políticas imigratórias
seja, os Estados Unidos, ele ficou recebendo imigrantes até 1929. Em 1930, tamanho do desemprego gerado pela crise de 29, os Estados Unidos vai deixar de atrair esses imigrantes. Claro, isso vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, essas políticas migratórias acabaram, só que pós Segunda Guerra Mundial, as imigrações voltam a ocorrer. Ah, isso que legal. Então quer dizer que os americanos agora, eles voltaram a atrair europeus. Não. Olha a diferença. Essas migrações que aqui estão acontecendo são migrações de mão de obra ilegal e hispânicos, principalmente. E quando eu falo para vocês hispânicos, entendam latino-americanos. Isso é mentira. Você está mentindo. Os norte-americanos gostam sim de hispânicos. Eu já fui para a Disney e fui muito bem tratado lá. Realmente, né? Porque o Brasil é um dos países que mais levam turistas para a Disney. Vocês sabem isso, tá? É um dos países que mais gastam dinheiro nos Estados Unidos, lá em Miami, né? Na Disney e tal. Orlando, enfim. E daí, professor? É porque você foi como turista. E que eu falei, turista, para as políticas públicas, quase não é uma população, quase não são pessoas. É como se fosse uma espécie de mercadoria. Você está indo lá gastar dinheiro? Se você está indo lá gastar dinheiro e reforçar a economia norte-americana, é óbvio que eles vão te receber bem. Agora, vai você como mão de obra para trabalhar nos Estados Unidos? Tenso, hein? Aliás, principalmente no sul dos Estados Unidos. O movimento racista, o movimento xenófobo, ele é muito grande nos Estados Unidos, principalmente na região sul. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Mas, então, ó, olha a diferença. No século XIX, foi uma migração legal, incentivada pelo Estado e de europeus. No momento pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma migração ilegal e agora de hispânicos. E essa migração, por mais que as políticas públicas americanas sempre tentassem cancelar, tentassem fazer com que não existisse, ela só foi aumentando cada vez mais, se tornando uma intensidade cada vez maior. Para vocês terem uma noção, até 2040, qual é a previsão que nós tenhamos, galera, a população norte-americana? A previsão é que nós tenhamos de WASP, já vou explicar o que é, cerca de 45%, que nós tenhamos latino-americanos, ou seja, os hispânicos, correspondendo a 25% da população, que nós tenhamos asiáticos, correspondendo a aproximadamente 15% da população americana, 70, né, 85, e nós tenhamos mais ou menos, galera, de 15%, perdão, negros. Eu estou aproximando aqui os dados, tá? Que eu não lembro exatamente quanto que é. 10% e de indígenas, cerca de 5%. Mais ou menos nessa proporção, tá? Mais ou menos aqui. Qual que é a ideia, pessoal? O que eu estou falando para vocês? Que essa vai ser a composição da população americana se a gente não tiver uma mudança radical em menos de 20 anos. Nossa, professor, tanto WASP, né? Que legal, eu gosto bastante de WASP, né? A única coisa que eu não sei o que é. O que é o WASP? WASP é o Trump. WASP é o branco. Professor, o que significa WASP? Vou ter que esbanjar no meu inglês aqui de novo, tá? Desculpa. White, Anglo-Saxon, Protestant. Ó, White, Anglo-Saxon, Protestant. Ou seja, o típico cidadão branco, protestante, anglo-saxão. Ou seja, o europeu, o descendente de europeu que veio para viver nos Estados Unidos. Essa é a ideia. Então, a gente vai ter uma população branca que vai representar menos da metade da população,
a população de latino-americanos crescendo muito forte, principalmente no sul e no oeste dos Estados Unidos. A população de asiáticos, hoje, de verdade, a gente acha que não, mas essa é a população que mais cresce nos Estados Unidos, a de asiáticos. Em números absolutos, são os latino-americanos, mas em números relativos, ou seja, percentualmente, são os asiáticos. Principalmente chineses. Para quem já jogou GTA, sabe que existe, né? Chinatown, por exemplo, que é aquele bairro meio de subúrbio, tudo tal. É muito forte a migração de chineses para os Estados Unidos. Sul-coreanos também, japoneses também, mas assim, o mais forte com certeza são chineses. Os negros vivendo principalmente no sul dos Estados Unidos e a população indígena, que ainda sobrevive bastante em reservas, tudo tal. Os negros, isso aqui é uma história bem importante, tá? Os Estados Unidos, ele sempre teve uma segregação social muito grande. Muito, muito grande mesmo. A gente teve, por exemplo, a gente até pode comparar, fazer uma espécie de paralelo com o apartheid. Só que com o apartheid? O apartheid foi um regime político sul-africano que, literalmente, por meio de leis, segregava a população branca e a população negra. Quando a gente for comentar de África, eu vou entrar em mais detalhes, né, com vocês, tal, do que foi o apartheid. Mas, fato é, um movimento assim, político bastante segregacionista. Os Estados Unidos, por mais que não existissem leis que ratificavam, né, que confirmavam esse preconceito, esse racismo, existiam leis sociais, digamos. Não era uma lei no papel, mas eram leis sociais. Então, você tinha cidades para brancos e cidades para negros. Você tinha, por exemplo, bebedor para branco, bebedor para negro. Você tinha ônibus para branco, ônibus para negro. E aí, o que acontece? Isso completamente assim no século XIX, porque os Estados Unidos ele também foi um país muito escravocrata, principalmente os Estados Unidos do Sul, que era aquele regime de plantation. Quando os negros eles conseguiram a sua independência, os brancos eles quiseram continuar com essa política forte, né? Com essa questão forte ali de... existem vários filmes sensacionais sobre isso, né, Sarah? Django, por exemplo, Django Livre, né, que é muito bom. Mississippi em Chamas, que é um filme que eu sempre recomendo. Para mim é o melhor filme que trata da questão do racismo nos Estados Unidos. Tem o Infiltrados da Klan também, que fala um pouquinho sobre a Ku Klux Klan. Tem um documentário no Netflix que é sensacional. Vou até escrever na lousa, porque vocês vão ter que ver, tá? Isso te enche de argumento para um vestibular, por exemplo. É um documentário chamado de A 13ª Emenda, que fala como que funciona o sistema prisional dos Estados Unidos, que privilegia os brancos e prende os negros. É muito interessante, tá? Trabalha com dados, conhecimento científico e tal. Acho que é bem legal. Tem no Netflix. É um documentário, né? Então, tem gente que não gosta muito. Olhos que Condenam também, né? Bem legal, tá? É um documentário, então, a gente não gosta muito, mas acho que ele te dá um arcabouço de conhecimento, assim, bem legal. A 13ª Emenda. Muito, muito legal. Enfim. E daí, professor? E daí que no século XX estava pegando meio mal já esse movimento racista nos Estados Unidos, principalmente no Sul. Então, uma série de líderes, eles vão começar a buscar por maior independência, por uma luta política maior. Alguns mais moderados, outros mais radicais. Por exemplo, dentro do movimento radical, existia o movimento dos Panteras Negras. E o movimento dos Panteras Negras, ele, basicamente, né, porque existia a Ku Klux Klan, não sei se vocês sabem, galera, se vocês já ouviram falar, na KKK, na Ku Klux Klan. Eu costumo falar que é uma espécie de Zé Gotinha racista. Para quem não conhece a Ku Klux Klan, é como eles se vestem todo de branco, assim, com um chapeuzinho branco também pontudo, e basicamente, eu já comentei com vocês, verdade, já comentei. E basicamente o que eles querem é a formação nos Estados Unidos de uma sociedade completamente WASP. Ou seja, você não pode ser judeu, você não pode ser negro, você não pode ser nada diferente do que cristão e branco. Essa é a ideia. Se você for, eles, em nome de Jesus, né, em nome de Cristo, sempre assim, ou é em nome de Allah, ou em nome de Jesus, tal, eles vão lá e te matam. Tá? Eles te matam, eles queimam negros na cruz, eles literalmente colocam uma cruz de madeira e tacam fogo para mostrar que Cristo não queria que existisse outros que não fossem cristãos ou brancos. Né? Cristo, obviamente, era muito racista, a gente percebe assim pelas falas dele, que ele sempre aprovou matar todo mundo, tal, né? É uma interpretação sensacional que eles fazem da religião. Da mesma maneira que os movimentos radicais islâmicos fazem isso, existem cristãos que fazem isso, judeus que fazem isso. Que nem se fala, professor, qual religião é ruim? Nenhuma. Para mim, todas as religiões são boas, trazem coisas legais e tal. O problema é que existe gente idiota. E se existe gente idiota, tem gente idiota que vai praticar a religião de maneira idiota. Mas não porque a religião é idiota, e sim porque as pessoas são idiotas. Percebe a diferença?
A Ku Klux Klan, acho que é o maior exemplo disso, um movimento cristão que prega a morte de outras pessoas em nome da religião. Desculpa, né, galera, mas as cruzadas também, tá? E aí o que acontece? Como essa Ku Klux Klan queria literalmente matar negros, existiram alguns negros que falaram, não, a gente não pode aceitar, ver o que com um discursinho? Não. Se tiver branco racista, a gente mata também. Isso foi o movimento dos Panteras Negras, tá? O grande líder, talvez, desse movimento mais radical, seja um carinha chamado de Malcolm X. Malcolm X. Eu, aliás, a primeira vez que eu tive contato com, não um contato pessoal, claro, né? Mas que eu tive contato com Malcolm X foi assistindo Maluco no Pedaço, quando era pequeno. Olha as coisas, hein? Aliás, só um parênteses. Vocês viram que ele fez uma live com todos os integrantes do Maluco no Pedaço? Galera, eu achei sensacional. Tava lá o Carlton, a tia Vivian, o tio Phil não tava, né? Que ele morreu, tadinho. Mas enfim, fizeram uma live ali com todos os integrantes do Maluco no Pedaço. Ou seja, foi uma das primeiras séries que eu assistia. Eu lembro do SBT, né? Eu sempre assistia e tal. E nos Estados Unidos, vocês podem perceber que existe uma série de séries que são séries de negros, que eles ficam retratando o preconceito e tal. E, tipo, o Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Também fala sobre isso e tal. Também fala um pouquinho sobre isso, né? Não só sobre isso. Porque existe uma segregação social muito forte. E nesse Maluco no Pedaço, eu lembro exatamente que a tia Vivian, ela tinha virado uma professora de história, né? Tava dando aula pro Will lá. E aí o Will, ele, tipo, era todo, não, sou movimento negro, não sei o quê, a gente tem que defender. Até porque o Will, ele nasceu na Filadélfia, né? No bairro mais pobre, e acabou tendo que ir pra Califórnia, em Bel Air, na casa dos tios dele. Então, tipo, era uma diferença muito grande, porque ele estava acostumado com um gueto, um subúrbio e tal, e acabou indo morar no bairro de gente rica. E aí ele falava que o Carlton, que era o primo dele, né, que a Ashley, enfim, os primos dele, não tinham essa questão, tipo, de defender o movimento negro. E aí a tia Vilma dava aula de história, e ele falou assim, não preciso, eu já conheço o Malcolm X, não quero saber nada disso. E aí ela falou uma coisa bem interessante, né, de falar assim, mas Will, até entendo que você tem essa questão, só que se você não entende a história dos principais lideranças do movimento negro, você nunca vai conseguir replicar exatamente o que eles disseram, você nunca vai conseguir convencer outras pessoas. E eu falei, nossa, quem é esse cara chamado Malcolm X, né? E aí fui pesquisar tal, e aprendeu que ele era um cara meio doidão, assim, pregava violência, mas a violência contra racistas. E aí, vocês acham? Isso é um papo interessante, né? A gente pode combater violência matando a galera? Se eu sou um negro e eu sei que existe um movimento racista que mata negros, eu posso matar esses caras? Fogo nos racistas. Posso matar esses caras? Interessante, né? Difícil pensar. Pode sim? Tá. Enfim. Cara, é uma coisa polêmica, tá? Pra gente discutir. Enfim. E aí o que acontece? Outros movimentos, além do movimento dos Panteras Negras, ele também ganharam bastante popularidade. Por exemplo, o Martin Luther King. O Martin Luther King, que ele nunca foi a favor da violência, ele sempre a favor do discurso. Aliás, acho que é assim, uma questão que todo mundo tem que ver pelo menos uma vez na vida. O discurso que o Martin Luther King fez, o discurso do I Have a Dream, é um discurso sensacional, em que ele fala, né, que ele tem o sonho de um dia não haver mais segregação entre brancos e negros e tal. Então ele era um conservador, nunca foi um revolucionário, era um conservador que pregava a maior igualdade, né, entre as raças, entre os negros e os brancos. Ele acabou sendo morto, tá? E o que efetivamente, o que chamou a atenção, e é o que a gente menos fala, não sei porquê, foi uma senhora chamada de Rosa Parks. Já ouviram falar na Rosa Parks? A Rosa Parks... Não é a do ônibus? Isso, essa mesma, Ana, do ônibus, essa mesma, tá? A Rosa Parks, ela era uma negra e ela acabou entrando no ônibus num espaço que deveria ser para os brancos sentarem. No final das contas, os brancos entraram e falaram assim, pô, como assim? Eu cheguei aqui, ela está no meu espaço e não levantou para eu sentar, e aí os brancos começaram a oprimir. Falaram, não, você tem que sair do ônibus. Ela foi expulsa do ônibus só porque ela estava sentada no lugar dos brancos. E ela foi expulsa sendo empurrada do ônibus. E isso começou, obviamente, a chamar a atenção. Falei assim, poxa, como assim? Olha o que a gente está fazendo. Expulsando uma mulher só por causa da cor da pele dela, porque ela não está sentada no lugar certo. E isso começou a levantar o debate e deu espaço para o Martin Luther King, para o Malcolm X, enfim, começarem a discursar. Hoje, não existem mais esse tipo de comportamento. Pelo menos assim, existe, né? Mas um pouquinho mais velado. Por isso que eu falei, essas raízes racistas tal, ainda são bastante fortes. A gente lembra, galera, ano passado, por exemplo, a gente teve manifestação pró-Trump
A galera é racista, a galera tipo, não, eu sou fascista mesmo, eu defendo a Ku Klux Klan. Protestando ano passado. Ah, entendi, o professor falou que todo mundo que apoia o Trump é racista. Não falei isso, claro que não. Mas existem racistas no movimento que apoia o Partido Republicano, que é um partido mais conservador, é um partido menos em prol da igualdade social. São todos racistas. Não, enfim, tá bom? Então, assim, o movimento negro, galera, até hoje, ele é muito forte nos Estados Unidos. No cinema, na cultura, nas artes. É bem forte, tá? Essa segregação que existe. Aliás, negros da América Central evitam entrar nos Estados Unidos justamente por conta dessa questão racista. Certo? Assista esse documentário, por favor, por mim. É sensacional, tá? Eu juro que vocês não... Tenta, pelo menos, tenta. Tenta assistir uns 20 minutos sem desistir. Se você passar dos 20 primeiros minutos, você vai gostar, juro pra vocês. Tá bom? Acho que ele dá um arcabouço de conhecimento bem legal pra vocês. Tá bom? Galera, pode tirar um print aqui. Até então, alguma dúvida? Não, não? Ok. E aí, por conta desse monte de imigração que estava acontecendo, nós tivemos ele, o presidente, que na década de 90, chamado Bill Clinton, que lembrando, galera, o Bill Clinton, que é do Partido Democrata, e os democratas lá, eles são conhecidos por serem, tipo, mais, como Obama, tá? Mais de centro, alguns dizem que é centro-esquerda. Eu acho que nos Estados Unidos não existe uma esquerda, assim, tá? Dentro do Partido dos Democratas, existem alguns caras que são mais esquerda, tipo o Bernie Sanders, que, aliás, já até cancelou, né? Aliás, vocês viram, né? Impressionante. O Joe Biden, né, que é o candidato democrata, que poderia derrubar o Trump, já tá aparecendo escândalos sexuais aí, a respeito do Joe Biden. Dizem que ele estuprou, tá? É uma beleza, tá? Enfim. Sempre aparecem essas coisas na época de eleição. O Bill Clinton, na década de 90, ele foi lá e criou um muro. Um muro, galera, de verdade, que separa Estados Unidos e México. Não, só foi o Trump. Não foi. Isso é um ponto bem importante e pouco que a gente sabe. O Bill Clinton, que, aliás, alguns de vocês devem estar ouvindo falar, né? Bill Clinton, talvez vocês conheçam a Hillary Clinton. Quem é Hillary Clinton, professor? A esposa do Bill Clinton, tá? O Bill Clinton já foi presidente dos Estados Unidos. A Hillary Clinton é a esposa dele. Exatamente, essa mesmo, sabe? Corno, né? Se bem, vocês já pararam de pensar como a gente costuma zoar os cornos e não quem chifrou? Porque, assim, tipo, a Hillary Clinton não teve nenhuma culpa, né? Quem teve culpa foi o Bill Clinton. Quem tem que ser zoado é o Bill Clinton, né? Então foi o Cassaro zoou ela, claro que não. Mas é uma coisa meio, tipo, pensamento coletivo, né? Nossa, o cara é corno, tal. O cara é corno, beleza. Ele não é culpado de nada, né? Quem é culpado, via de regra, claro, é o cara que corneou a pessoa. Mas, enfim, ele criou um muro separando Estados Unidos e México. Isso na década de 90. O Trump, quando ele foi eleito, ele prometeu reforçar o muro, criando o que a gente vai chamar de muro inteligente. Para que ele conseguisse fazer esse muro inteligente, ele estava pedindo, galera, para o Congresso 6 bilhões de dólares. Nossa, professor, quanta grana, né? De verdade. Vamos lá. 6 bilhões de dólares é muita grana? Claro que é, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais com o dólar como está hoje, isso aqui deve dar uns 5 trilhões de reais. Não, tô brincando, mas é muita grana, tá? Por quê? E por que não foi aprovado? A gente sabe que o Trump ele foi eleito com essa plataforma e que até hoje ele não conseguiu reforçar o muro. A gente tem que saber que, acho que isso está sendo bem nítido no Brasil de agora, que um presidente não é um ditador. Então o presidente não pode simplesmente, não, eu quero fazer isso. Aí ele vai lá e faz sem nenhuma consequência. Não. Para você conseguir fazer um projeto tão grande como a construção de um muro de 6 bilhões de dólares, você tem que ter autorização do Congresso. E
E o Congresso hoje, o Senado e a Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos, a gente tem um Senado que é de maioria republicana, ou seja, que apoia o Trump, mas uma Câmara dos Deputados que é de maioria democrata, ou seja, que é contra o Trump. E, obviamente, os democratas são contra você gastar 6 bilhões de dólares para construir um muro, para reforçar um muro que já existe na fronteira entre México e Estados Unidos. Beleza. Você acha que é pelo dinheiro? De verdade, a gente teve um pacote de ajuda econômica acima de 2 trilhões de dólares por conta do coronavírus. Vocês acham mesmo que 6 bilhões de dólares é a questão econômica envolvida? Concorda com o Miguel, os democratas? Ah, Trump, sabe o que é? É muita coisa, né? 6 bilhões de dólares. 2 trilhões, aí beleza. A gente pode fazer de uma hora para outra. Não uma hora pra... precisa fazer, claro, não estou criticando, tá? Mas pode fazer a toque de caixa sim. Agora, 6 bilhões não dá, né? 6 bilhões não dá. Obviamente, tem questões políticas aí envolvidas. Imagina a desmoralização de um presidente que teve talvez como principal mote da sua campanha a construção de um muro, não conseguir construir esse muro justamente por conta do Congresso, que não aprova. Justamente porque, imagina, o cara não conseguiu cumprir a sua promessa de campanha. Isso vai desmoralizando um pouco, claro, com toda certeza. Tá bom? Mas, enfim, a gente não tem essa política aí de construir um muro inteligente. Certo? O senhor vai ser feito? Creio que não. O Congresso vai ficar barrando até o último momento. Se a gente tiver eleições e o Trump conseguir se reeleger, bem provável que ele consiga, tá? Ainda mais com esse escândalo do Biden aí que acabou de surgir. E a Câmara dos Deputados também virar uma Câmara de maioria republicana, aí acredito que sim. Aí acredito que finalmente o muro ele possa vir existir, ele possa vir reforçado. Para esse muro, existem pessoas que tentam ajudar a passagem, tá? Para vocês terem uma noção, os chamados coiotes. Só quem são os coiotes? Os coiotes, eles são pessoas que geralmente ficam na fronteira mexicana, que conhecem o caminho das pedras, que ele conhece exatamente os pontos menos vigiados, aonde que tem que passar, se é pelo mar, se é cavando um túnel e tal, os pontos mais fáceis de você imigrar ilegalmente. Existem pessoas que ficam do lado sul, do lado da fronteira dos Estados Unidos, porque lembrando, galera, o sul dos Estados Unidos, ele é muito mais conservador. É um sul que ele é muito mais republicano, tá? Se a gente pegar o Texas, por exemplo, é um estado extremamente republicano, extremamente conservador. A gente costuma falar que o Texas é o estado mais conservador, não dos Estados Unidos, mas conservador do mundo. Existem pessoas, literalmente, sabe o que eles ficam fazendo? Eles ficam vigiando a fronteira. E aí, quando eles... sem nenhum tipo de pagamento do estado. E como no Texas o porte de arma é liberado, a galera fica lá e fica perseguindo como se fosse um animal mesmo. Então, nossa, um imigrante mexicano, deixa eu atirar nele, porque você pode matar um imigrante legal. Você pode alegar que ele estava, sei lá, atentando contra a sua liberdade, tentando fazer algum tipo de violência contra você. A galera fica literalmente matando a galera que passa pela fronteira. De novo, o cara tem que ser... Imagina a mentalidade da pessoa, né? Nossa, o que eu vou fazer hoje? Vou ficar na fronteira matando mexicano. Tipo, a atividade diária. O cara tem que ser bem imbecil para conseguir pensar em fazer isso. Tá bom? Tudo bem até o momento? Certo? Nenhuma dúvida, galera? Vocês juram? Nenhum comentário? Não? Então tá. Posso apagar isso aqui? Tira um print só, então. Vocês estão mais quietinhos hoje? Vocês estão... Professor. Fala aí, Letícia. Professor, o que seria essa espécie de muro inteligente, no caso? Então, ele nunca chegou a explicar, Letícia, o que seria isso. Possivelmente, é que assim, a tecnologia que a gente tinha na década de 90, foi em 95 que o muro foi construído. Com a tecnologia que a gente tem hoje, ela é muito diferente. Possivelmente, o que ele está falando seria, além da questão do muro físico, a instalação de drones e também de sensores. Sensores com captação de movimento e tal, para facilitar ou dificultar, né, a entrada desses imigrantes ilegais. Mas ele nunca apresentou um projeto, ele só falou que ele precisaria de 6 bilhões de dólares para conseguir construir esse muro inteligente. Entendi. Obrigada. Imagina. Aliás, na época, ele até falou que, como ele estava gastando dinheiro porque os mexicanos estavam invadindo, então os mexicanos que seriam os responsáveis pelo pagamento. Né? E, aliás, você sabe qual que é o segundo grupo que mais imigra ilegalmente para os Estados Unidos? Além dos mexicanos? É nós, Brasilzão. Aliás, teve uma época, não sei se vocês estão nessa época, tá? Que teve uma novela na Globo, acho que América chamava, não lembro exatamente. E eu acho que era a Débora Seco, a atriz que fazia a Sol.
Ou era a Débora Seco ou a Giovanna Antonelli, era uma das duas. Enfim, tá? Era uma novela da Globo que mostrava, tipo, uma trabalhadora brasileira que tinha o sonho de migrar para os Estados Unidos. E ela conseguia viver nos Estados Unidos, ela conseguia migrar de maneira legal. Para vocês terem uma noção, aumentou 60% o número de tentativas de imigrações ilegais para os Estados Unidos. A Globo teve que, durante o intervalo de um dia da novela, soltar um comunicado oficial que os Estados Unidos tinham mandado, falando para os brasileiros não tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Olha o poder de convencimento que a mídia tem, né? E tinha. A Sol, que era uma atriz, tinha conseguido fazer sucesso imigrando ilegalmente para os Estados Unidos, e isso convenceu outros brasileiros a tentarem a mesma sorte, aumentando em mais de 50% o número de tentativas de imigrações ilegais. Tá? Galera é meio maluca aí. Bom, galera, então, ó, pode dar um print aqui. Tá. Só minha coração aqui para não me perder. Tá, tem mais 20 minutinhos. Vamos discutir, então, as questões econômicas. A economia dos Estados Unidos. Toda vez que a gente for discutir economia, eu vou dividir com vocês em 3 setores. É a primeira análise regional que a gente faz do ano, né? A gente vai fazer uma série de vezes aqui. Eu sempre faço assim, aspectos naturais, aspectos humanos, aspectos econômicos e aspectos geopolíticos. Quando a gente entrar em economia, eu sempre vou dividir com vocês em setor primário, setor secundário e setor terciário. Isso aqui que é o setor primário da economia. É tudo aquilo que é responsável pela extração de matéria-prima. Então, eu estou falando para vocês de agricultura e mineração. Eu quero analisar com vocês, nos Estados Unidos, a agropecuária. Olha, essa matéria, eu sei que vários de vocês têm pesadelos, assim. Por quê? Vocês lembram dos belts? O corn belt, o cotton belt, o wheat belt, sei lá, green belt. Existem uma série de belts aí que a gente vai ter que ver, claro. Você acha que a chance de cair é gigantesca? Claro que não, tá? Acho que é um pouco mais difícil cair esse tipo de conteúdo tão memória assim. Mas recomendo que vocês pelo menos tenham visto uma vez na vida para saber do que se trata e saber do que é quando... Mas certeza que o professor de colégio de vocês obrigaram vocês a decorarem os belts nos Estados Unidos e aí vocês colaram na prova e depois jogaram fora o papel, né? Eu tô sabendo, beleza? Essa agropecuária, então, o que ela é, galera? Ela faz parte, ela representa uma pequena parcela do PIB e da PEA. Como assim, professor? Eu estou falando para vocês que pouco do dinheiro que é gerado nos Estados Unidos vem do setor primário. E que existem poucos trabalhadores que trabalham no setor primário. Ah, entendi. O Ricardo falou, então, que a agricultura dos Estados Unidos é ruim. Falei isso? Não. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos têm a maior produção mundial. Não, calma aí, professor. Você está falando para mim que os Estados Unidos, que tem de 2 a 3% do PIB e de 3 a 4% da PEA, tem a maior produção do mundo? Se tem uma pequena participação do PIB da PEA, não quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim. A gente sempre tem que parar de confundir isso, né? Se tem pequena participação do PIB, tipo 2, 3% do PIB vem do setor primário, não é porque o setor primário é ruim. É porque o setor secundário e o setor terciário, eles são ainda mais fortes. Eles são ainda mais fortes. Mesma coisa na PEA. Professor, quer dizer que tem poucos trabalhadores no campo? Sim. Por quê? Porque o campo é ruim? Não, porque ele é muito mecanizado, obviamente. Então você tem, além de ser mecanizado, muitas vezes automatizado, é robotizado o negócio. Então, óbvio que a gente vai ter uma pequena participação da PEA. Mas não porque é ruim, e sim, aliás, pelo contrário, é muito bom. Ah, essa é a ideia. Essa é a maior produção mundial. Os Estados Unidos é um dos países que tem a maior prática de
protecionismo. O que seriam esses protecionismos? Seria uma política econômica para proteger os agricultores nacionais. Como que o Estado ele pode proteger esses agricultores nacionais? Eu diria para vocês que protecionismos, eles podem ser protecionismos tarifários. E aí, os dois exemplos que a gente tem são os subsídios agrícolas e as barreiras alfandegárias e os não tarifários. Que o exemplo que a gente tem de subsídio não tarifário são protecionismos fitossanitários e sociais. Como assim, professor? Quando eu falo para você de protecionismo tarifário, é quando você quer proteger os seus agricultores nacionais com questão financeira. Então, por exemplo, subsídios. O que é subsídio? O Estado ele vai lá e, literalmente, ele compra a produção dos agricultores. O Estado vai lá e dá maquinários agrícolas. O Estado vai lá e fornece um crédito gigantesco para os agricultores e um prazo muito longo para ele conseguir pagar. Tudo isso é uma ajuda do Estado para que os produtos americanos fiquem mais baratos e ganhem competitividade. Se mesmo assim os produtos não ficam mais baratos, os Estados Unidos vai lá e coloca imposto em cima do produto dos outros. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos belts que os norte-americanos têm é o chamado Cotton Belt. Nome em inglês? Cotton Belt. Que é o belt do algodão, ou seja, o cinturão agrícola do algodão. Só que mesmo com todas as práticas, favorecimentos e tal, o algodão brasileiro ele é mais barato do que o algodão americano. Sabe o que os Estados Unidos faz? Sobretaxa o nosso algodão. Então, Brasil, seu algodão seria mais barato. Mas para entrar no mercado americano, vai ter que pagar uma taxa de 25%. Professor, mas pode fazer isso? Teoricamente não, né? Vocês lembram que tem aquela organização internacional que regulamenta o comércio internacional? Alguém lembra como que chama essa organização? Tá, tipo, começou como GATT, lá no acordo de Bretton Woods, e aí na década de 60 ela mudou de nome. É o nome que começa com O. E aí depois vem o M. Aí depois vem o C. Também conhecido como Organização Mundial do Comércio. Essa organização, ela serve justamente para impedir ou pelo menos tentar impedir, né, esses subsídios, esse protecionismo. Professor, a OMC faz alguma coisa contra os Estados Unidos? Faz, o pior que faz. Por exemplo, o Brasil, nessa questão do algodão, entrou com uma representação contra os Estados Unidos e a OMC deu ganho de causa para o Brasil. Os Estados Unidos teriam que baixar as suas barreiras alfandegárias e pagar ainda uma indenização para o Brasil. Os Estados Unidos fez isso? Não. O que aconteceu com os Estados Unidos? Nada. Lembre-se, contra a China, Rússia e Estados Unidos, nada é feito. Vai fazer o que contra eles? Somente Estados Unidos e China? Nada. Tudo bem? E a barreira não tarifária? A barreira não tarifária, eu costumo falar, vou colocar entre aspas aqui, tá? Não vai colocar isso na prova, por favor. Eu costumo falar que é um migué. Como assim, professor Miguel? Desculpinha. Nítida desculpinha. Os Estados Unidos... Então, vou dar um exemplo, tá? A carne. Vocês lembram aquele papo da carne, que a carne era de papelão no Brasil e tal? Desde aquela época... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mutar o Manuel aqui. Pronto, mutei ele. Olha como eu sou o ditador. Tá? O que acontece? Brincadeira. Esse protecionismo não tarifário é como se fosse o famoso migué. Como assim migué, professor? Desculpinha. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tinha uma política de comprar carne brasileira. Só que os Estados Unidos também tem uma produção de carne bem interessante no centro-oeste americano, o chamado Ranching Belt.
que eles têm a criação de gado, tudo tal. O que os Estados Unidos fez? O Brasil deu que sua carne tem papelão. Não vou mais comprar sua carne. Esse probleminha foi rapidamente superado, em questão de menos de 2 meses. Até hoje, os Estados Unidos não compram carne brasileira, alegando questões fitossanitárias. Miguel, desculpinha. Questões sociais. Os Estados Unidos, por exemplo, eles fazem... eu estou dando exemplo dos Estados Unidos, mas a Europa faz exatamente a mesma coisa, tá? Os Estados Unidos, ele tem o etanol deles feito a partir do milho, não é a partir da cana como o nosso. Só que o da cana é muito mais produtivo. Só que os norte-americanos têm o seu Corn Belt, que é o cinturão do milho, em que eles produzem etanol e tal. Para que a nossa cana, o nosso etanol, não entre no mercado deles e quebrem os agricultores locais, o que os Estados Unidos alegam? Brasil, legal tal, que você produz etanol mais barato, de melhor qualidade e tal. Só que sabe o que é? Denúncias que na sua plantação de cana você utiliza mão de obra escrava. E eu, Estados Unidos, não posso coadunar com isso, né? Imagina, eu, Estados Unidos, vou aprovar que vocês têm a plantação de cana, usam mão de obra escrava na plantação de cana, eu não corroboro com mão de obra escrava, então pare de importar produto brasileiro. Miguel, desculpinha, tudo bem? Isso é a barreira não tarifária. Senhor, mas os Estados Unidos está certo, né? Vai comprar de país que usa mão de obra escrava? Porque, assim, o Laos, Vietnã, aqueles países do Sudeste Asiático, da Oceania, que os norte-americanos exploram ganhando centavos por hora para produzir Nike e tal, aí tudo bem, tem mão de obra escrava. Mas agora, na plantação de cana do Brasil, não. Percebe? De novo, entendi, a pessoa então está apoiando a mão de obra escrava do etanol. Não estou. Obviamente que é errado. Mas é hipócrita por parte dos americanos e por parte dos países desenvolvidos querer criticar o Brasil ou não comprar, se eles fazem a mesma coisa no Sudeste Asiático, percebe? Então, por isso que eu coloquei o Miguel. Não porque eu estou defendendo a mão de obra escrava. Não tem que ter, claro que não. Mas, e sim, que deveria fazer isso com todos. Tudo bem, galera? Beleza? Certo? Ok. O Manuel já se desculpou aí, né? Relaxa, Manuel, de boa. Tamo junto. Pode dar um print aqui. Ok. Vocês estão mais quietinhos hoje? Eu estou preocupado que vocês estão dormindo. É por conta do simulado, prof. Eu acho. Entendi. Vocês fizeram simulado ontem, né? E Trágica, também... hein, prof, suas questões? Foi o de humanas ontem? Ontem foi tudo, ontem foi FUVEST. Eram 90 testes gerais. Entendi. Vai só tirar a dúvida do David aqui. Fala aí, David, pode falar. Professor, eu não consigo entender uma coisa. Se eles possuem a maior produção, qual a necessidade de praticar o protecionismo, sabe? Tipo, se a maior e melhor produção. David, sensacional a sua pergunta. É uma coisa que eles chamam de segurança alimentar. Geralmente eu falo sobre esse assunto quando a gente fala de Europa, mas serve para os Estados Unidos também, tá? O que é a segurança alimentar, David? A ideia da segurança alimentar é que pelo menos uma pequena parte da produção do agrícola do seu país tem que estar no mercado interno. Por quê? Imagina o seguinte, os Estados Unidos já têm, proporcionalmente para a economia deles, pouca agricultura. Por que eles não importam todo o alimento, então? Imagina, o pessoal que trabalha no campo poderia ir para o setor terciário, que é um setor que gera mais dinheiro, poderia trabalhar na indústria, produzir conhecimento, que geralmente é muito mais rentável. Por que os norte-americanos, o Estado americano, incentiva que essa galera fique no campo? Pela segurança alimentar. Vamos imaginar uma situação extrema, David. Imagina que, por exemplo, os Estados Unidos entrem em guerra. E aí, o comércio de alimentos, ele para de acontecer no cenário internacional. Se os Estados Unidos não têm pelo menos um pouquinho de produção no mercado interno, isso ferra com a economia deles. Imagina a situação do coronavírus agora, acho que é uma boa questão também. A China deixa de comercializar porque pelas questões sanitárias e tal. Imagina, aí não tem alimento no mercado interno. Vai morrer de fome, galera? Então, o Estado americano, por mais que tenha maior produção e tal, eles incentivam essa galera a continuar produzindo e continuar no campo para manter uma segurança alimentar. A gente costuma falar que pelo menos de 3 a 5% do PIB e da PEA tem que estar no setor primário.
para que o seu país tenha uma questão, consiga ter um resguardo, um respiro em situações de anormalidade. Tá bom? Professor, esse dinheiro, esse incentivo estatal não é considerado protecionismo, né, nesse caso? Protecionismo, sim. É uma forma de protecionismo, é um subsídio. Subsídio é uma forma de protecionismo também. Ah, então, por exemplo, Portugal também pratica protecionismo nessa parte. Sim, toda a Europa e os Estados Unidos praticam bastante. O Brasil, mais ou menos, né? Mas também é uma forma, sei lá, o crédito que é dado para os agricultores, tudo. Se for assim, por parte do Estado auxiliando os agricultores, pode considerar como uma forma de protecionismo. Pode sim. Tudo Tá bem, bom? valeu, professor. Imagina. Aliás, galera, alguém ficou com alguma dúvida a respeito do simulado ontem? Até esqueci de perguntar, né? Não? Tem gente que Não ainda foi não todo fez, mundo que então fez, eu não posso perguntar. Ah, tá. Galera, então nem vou falar sobre as questões que eu não vou dar spoiler aqui, tá? Uhum. Mas eu tentei trazer questões mais contextualizadas. Todas as questões envolviam algumas notícias que eu pegava assim, algum acontecimento do presente e relacionava com o futuro, tá? Eu acho que é legal para vocês irem pegando tanto as atualidades como as questões históricas. Nunca vi tanta questão do Trump na minha vida, prof. Nunca. Trump apareceu pra ficar lá. Coitado. É verdade. Galera, é o seguinte, ó. Então, para a gente continuar e logo menos finalizar, tá? Eu queria comentar com vocês, então, sobre os belts. Toda a produção agrícola, ela vai ser organizada em belts. Professor, o que são esses belts? Belts, para vocês que são referência no conhecimento de inglês, tenho certeza. O que quer dizer belt em inglês? Belt é cinto ou cinturão. Ou seja, toda a agricultura americana ela vai ser praticada em grandes cinturões agrícolas. E ponto bem importante, a gente geralmente comenta que a concentração fundiária, a concentração de terras, ela é maior em país subdesenvolvido. Os Estados Unidos é uma exceção. Nos Estados Unidos, há um predomínio evidente de latifúndios. Os Estados Unidos é um país que tem uma enorme concentração de terras. Enorme concentração de terras. Tem um tipo de agricultura só que é uma agricultura mais próximazinha ali, que é o Green Belt. Mas, exceto, são as enormes propriedades. 300, 500 hectares, tá? São bem grandes as propriedades americanas. Por quê? Tem raízes históricas isso aqui. Lembra que eu falei para vocês do Homestead Act, que foi aquela política de atração de imigrantes europeus? Os norte-americanos não iam convencer os europeus a virem para os Estados Unidos se não fosse em troca de uma grande propriedade. Então, os Estados Unidos, ele já começou mal, né? É que nem o Brasil começou mal também na questão agrícola. Os norte-americanos, eles começaram distribuindo enormes propriedades para as pessoas virem para os Estados Unidos, para trazerem os norte-americanos para trazer os europeus e convencerem ele a ficar nos Estados Unidos. Então, até hoje, essa política de atração de europeus em troca de enormes propriedades reflete na questão agrícola americana, na distribuição agrícola dos Estados Unidos. Tudo bem? E aí eu vou precisar fazer os belts com vocês. Para isso, ó, só tira um print, que eu vou usar a lousa, né, inteira. Tira um print. Beleza? Já foi. Que eu vou usar a lousa inteira para mostrar para vocês como que estão organizadas as produções americanas. Primeiro eu vou fazer da agricultura e depois, quando vocês já tiverem sofrido bastante, fala assim, professor, não vou decorar isso, te odeio e tal, aí a gente vai ver que tem da pecuária também. Ou seja, piora ainda mais a situação. Tá? Nossa, professor, que animador. Aqui está. Nos Estados Unidos. Esquemático. Para vocês. Tá? Onde estão os belts americanos? Ah, falei, David, tem uma pergunta. Falei. Professor, existe movimentos que pregam reforma agrária nos Estados Unidos ou tipo é bem Sim, fraco? Existem sim. As ligas camponesas, Liga Camponesa é uma espécie de organização internacional, que é um movimento de camponês que prega a reforma agrária. Tanto que o MST,
que é um grupo que aqui no Brasil surge em 1984 só, ele é bem recente, ele foi inspirado nessas ligas camponesas, que é esse movimento internacional. As ligas camponesas, elas são bem fortes na Europa e nos Estados Unidos. Sim, tem movimento que prega assim reforma agrária. Tá bom? Ok, valeu, professor. Imagina. Cara, o primeiro belt que eu queria mostrar para vocês é um belt aqui, ó, do Nordeste dos Estados Unidos. Vou chamar de que é o Green Belt. Ou seja, também conhecido como o Cinturão Verde. Isso aqui que é o Cinturão Verde. O Cinturão Verde, ele existe não só nos Estados Unidos. Ele existe em vários países. Inclusive, Brasilzão é nós. Inclusive, em São Paulo é nós. Por quê? O que é esse Cinturão Verde? Esse Cinturão Verde seria a produção de coisas, de produtos do hortifruti granjeiro. Produtos considerados mais perecíveis e que têm a intenção de abastecimento do mercado consumidor de grandes metrópoles. Vou dar um exemplo aí para vocês, tá? Que daí a gente pode traduzir e pensar no Green Belt americano. Primeira coisa, as principais cidades americanas, elas estão no Nordeste. As mais tradicionais, as mais antigas. Detroit, Washington, Boston, Pittsburgh, Chicago, enfim. Todas essas maiores cidades, mais tradicionais pelo menos, elas estão no Nordeste. Ou seja, aqui é onde está organizado, aqui é onde estão as grandes metrópoles e tal. Para vocês terem uma noção, vocês já estudaram com o Júlio geografia urbana, não estudaram? Vocês lembram que ele comentou sobre as megalópolis? O que é uma megalópole, professor? É quando você conurba ou integra muito fortemente diferentes metrópoles. Nos Estados Unidos, a gente tem 3 megalópolis. A megalópole Boss-Wash, que pegam Boston, Nova York e Washington. A megalópole Chippewa, que pega Chicago e Pittsburgh. E a megalópole San, que pega São Francisco a San Diego. Então, são 3 megalópolis. É o país com mais megalópole do mundo, com toda certeza. E grande parte dessas megalópolis estão nessa costa nordeste dos Estados Unidos. Então, aqui é muito, muito urbanizado. Vamos pegar o caso de São Paulo. Não precisa copiar isso aqui, tá? É só uma parte didática. Vamos pegar o caso de São Paulo, por exemplo. São Paulo, uma baita metrópole. Beleza. Nós precisamos de tomate, alface, cebola, rúcula, agrião, escarola, sei lá, galera, coisas do hortifruti, digamos assim, leguminosas, verduras e tal. Imagina se a produção de tomate que abastece São Paulo viesse de Roraima. Até chegar em São Paulo, ferrou, acabou, estragou já, percebe? Então, existem alguns produtos que são mais perecíveis, ou seja, que estragam mais rápido, que você não pode produzir distante do mercado consumidor. Você tem que produzir próximo do mercado consumidor. Então, a gente pega algumas cidades. Ibiúna. Não sei se alguém já visitou Ibiúna aqui, ó. Mogi das Cruzes. Que mais? Sei lá, Porto Feliz. Porto Alegre. Não, Porto Feliz é uma cidade do interior de São Paulo, não é lá do sul, tá? O que é isso? Todas essas cidades, elas formam como se fosse uma espécie de cinturão agrícola no entorno de São Paulo. Ibiúna, Mogi das Cruzes, Porto Feliz, é cheio de pequenas fazendas que têm produção desses produtos perecíveis, hortaliças, frutinhas e tal. E o que eles fazem? Eles pegam a sua produção e revendem para o mercado consumidor. Pegam a sua produção e revendem para essa grande metrópole. Presta atenção. Toda grande metrópole tem o seu cinturão verde. Toda grande metrópole tem o seu cinturão verde. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, as principais metrópoles do Nordeste tem também, que são cidadezinhas pequenas que abastecem essa grande cidade. As maiores cidades americanas estão no Nordeste, obviamente aqui a gente vai ter uma série de cinturão verde. Vou dar exemplo para vocês, eu na época da faculdade, eu estava lá na USP, né, a gente fazia os trabalhinhos de campo e tal, e um dos trabalhos de campo que a gente fez foi visitar a região de Vinhedo. O professor Vinhedo fica onde? Próximo de Jundiaí, é pertinho de São Paulo, tá? E a gente foi fazer uma série de entrevistas, né, com os fazendeiros que ali estavam.
Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma região que tem uma produção de vinho, né, de uva muito significativa. E existe como se fosse uma espécie de circuito da uva lá. Tem São Roque também. São Roque geralmente é mais conhecido. Talvez alguns de vocês já tenham ido lá, né? Daí você vai em São Roque, você esquia na borracha, né? Que tem um parque de esqui ali que você pode esquiar na borracha. Ou você vai nesse circuito do vinho. Quando eu fui lá no circuito do vinho, né? Fazer entrevistas e tal... Não foi esse ano. O de Provar Terra é outro, tá? Fica me entregando aqui, ó. Faz isso. E aí, nesse, era um circuito assim, que tinham 8 fazendas, mas eram 7 ou 8 fazendas, assim, na sequência. E aí, a gente tinha que fazer entrevista com o cara. Ah, qual é o tamanho da sua propriedade? Você se considera um latifundiário ou um pequeno produtor? Você tem mão de obra assalariada ou só contratação temporária? Enfim, fazer uma série de perguntas. E depois traçava como se fosse para fazer um trabalhinho, né? Um trabalhinho lá que a gente fez na faculdade. Só que toda vez que a gente ia fazer a entrevista, é de bom grado que você experimente o vinho do cara, né? Ele dá uma porção generosa, assim, de vinho pra gente experimentar. E aí, obviamente, experimentava e depois podia comprar, tal, essas coisas. Eu, galera, nunca fui, até hoje não sou, um cara muito forte pra bebida, assim, sabe? Nem um pouco. E aí, a gente fez o trabalho passando por uma série de fazendas diferentes e cada uma das fazendas, o cara dava um copo de vinho pra gente experimentar. E, assim, a gente andou bastante, a gente não comeu quase nada, tal. Eu lembro, galera, que no final do trabalho de campo, eu tava meio doidão já, né? De vinho. Aí fiquei com dor de cabeça depois do dia seguinte. Aquele papo meio tenso, tá? Mas tudo isso, claro, em nome da ciência geográfica. Por quê? A gente foi estudar a região do Cinturão Verde de São Paulo. Produção de uva, produção de hortaliças, enfim. Tudo isso faz parte dessas pequenas cidades que abastecem o mercado consumidor. Tudo bem? Então, aqui nós temos o Greenbelt. Professor, mas não tem outras grandes metrópoles em outros locais? Tem. São Francisco, San Diego. Eles têm o seu cinturão verde também? Sim, claro que tem. Mas como as maiores cidades estão no Nordeste, a gente fala que os principais cinturões verdes também estão aqui no Nordeste dos Estados Unidos. Certo? Beleza? Cara, desculpa, agora que eu percebi que passou um monte de tempo já, perdão, eu sempre atraso, tá? Desculpa. São 8h27. A gente continua então na próxima aula, tá? Quando falar do Fruit Belt, Cotton Belt, Corn Belt, Wet Belt, Dry Farm, enfim, um monte de belt aí que a gente vai ver na próxima aula. Belezinha? Vou só tirar sua dúvida, David. Quem já quiser, galera, ir saindo, muito obrigado pela presença, tá? Pela força. Beijo, abraço, tchau, bom simulado, força e foco. Força, foco e fé. É isso aí. Tchau. Fala aí, David. Professor, como que funciona a produção de vegetais orgânicos nos Estados Unidos? É forte o mercado orgânico ou, tipo, é desprezível? Não, é forte sim, é forte. Hoje, os países que mais têm produções de orgânicos no mundo são os países da Europa Ocidental, e aí eu destaco para vocês a França, é a maior produção de orgânico do mundo. Os países nórdicos, temos países, a Noruega, pra você ter uma noção, David, ela prometeu até 2030, toda a produção dela vai ser só de orgânicos. Toda a produção. Então, percentualmente, é o que mais se destaca. Os Estados Unidos também é forte e o Brasil também está crescendo esse mercado, embora a gente tenha uma resistência muito grande do poder público, tá? Mas é forte, assim, em quantidade. Em porcentagem, eu não tenho a noção exata, mas deve ser em torno de uns 10, 15%, assim, gente. É que, professor, eu não consigo associar, tipo, a produção orgânica com um país que é cheio de latifúndios, sabe? Para mim, produção orgânica é uma agricultura familiar, subsistência, sabe? Então, essa era a verdade, David, até assim, sei lá, uns 10 anos atrás. Hoje em dia isso está mudando. Por quê? Vê, por exemplo, com a divulgação de informações, como que as pessoas estão querendo consumir cada vez mais alimentos orgânicos. E compara o preço de um orgânico com um não orgânico. É muito diferente. O orgânico é muito mais caro. Então, mesmo os latifundiários hoje, eles estão fazendo essa troca. Eles estão saindo da agricultura tradicional, indo para a alimentação orgânica, porque, claro, é muito mais rentável. Tá bom? Ok, obrigado, professor. Imagina. Fala aí, Ana. Prof, eu acho que a maioria já saiu, então acho que dá pra mim tirar minha dúvida em relação à prova. Aquela questão que fala do... Calma aí. Gente, calma aí. Ó, então, quem tá na sala e não fez a prova, pode sair da sala, tá bom? Que a Ana vai dar uns spoilers aqui da prova, beleza? Então, um beijo, abraço e tchau. Pra quem... Enfim, ela vai falar, hein? Vocês estão sabendo, tá bom? Fala aí, Ana, pode falar. Aquela questão que fala do corte do financiamento para a OMS, qual era certa? Porque nenhuma fazia sentido. Eu via a maioria em jornais, mas tinha sempre uma coisinha meio estranha.
era de atualidades, né? É. Essa questão de atualidades era que o Brasil não foi convidado a fazer parte da organização que falaria pelo fim que comentaria, faria uma frente pelo combate ao coronavírus. O Brasil, efetivamente, ele foi excluído, tá? Ele foi excluído dessa organização que seria a linha de frente no combate ao coronavírus. Não sei qual alternativa que era exatamente, mas era a alternativa Sério que falava que que o era Brasil essa? ia ser excluído. Nossa, prof, eu marquei aquela que fala que os Estados Unidos ficou chateado sobre os 30 milhões, o único que tinha valor, e fala que ele ficou chateado, por isso fez os cortes, porque a OMS estava meio que favoritando a China. Foi por isso que eu marquei. Então, faz sentido. Deve ter alguma coisinha na alternativa que invalidava a questão, tá? É que eu não lembro exatamente. Faz um tempinho já que eu fiz. Eu lembro exatamente qual que era, o que invalidava a questão. Mas era alguma coisa que vinha invalidar. Eu não lembro exatamente. Nossa, Professor. professor do Brasil foi maldade. Não, é difícil mesmo, é difícil. Professor, por curiosidade, Oi. Estados Unidos faz parte de algum bloco? Faz parte do Putz, NAFTA. meu. O do UNSCA, né, hoje. Nossa. Ah, droga. Tá, deixa. É verdade, porque tinha uma alternativa que falava, né? Que Não, o é que Trump tipo... tá se isolando e saiu de todos os blocos, não é? Então, esse negócio de bloco me deixou confuso. Tipo, o resto tava certo nessa alternativa. Eu marquei ela porque, tipo, era menos errado pra mim. Eu sabia que tinha coisa com bloco. Só que Então, David, aliás, é mancada, porque essa questão, acho que tipo, mancada todas mesmo. elas estavam muito bonitinhas, assim. Só que eu sempre colocava alguma coisinha que invalidava a questão, tá? E, no caso, esse era a questão dos blocos econômicos, David. Tá bom? Suspeitava desde o princípio. Pior que eu acho que o que influenciou são as reportagens que a gente tá lendo. Lá tinha muita coisa parecida com uma coisa que eu li, tipo, na Sputnik. Sim, é verdade. Eu Verdade. fiquei assim, eu vi isso em algum lugar. Mas ok, prof, muito obrigada. Imagina. Então tá, gente, ó. Beijos, abraço, tchau. Até segunda-feira não, né? Que não tem aula. Até sábado que vem. Tchau, gente. Tchau, Até professor. mais. Obrigado. Imagina.